Estão vendo o PPT? Sim. Sim. Tá. Então, nós vamos... Tem alguém querendo entrar? Alguém entrou. Permitir. Oi, Nicole. Permite a Nicole entrar? Entrou. Oi, Nicole, tudo bem? Você não tá me ouvindo. Vou voltar aqui. Estão vendo o PPT de novo? Sim. Então, vamos lá. Nós já vimos toda a concepção da população brasileira, né, que é a nossa miscigenação da população. Nós já vimos que nossa população, ela tem como fundamento os europeus, os índios e os negros. Nós vimos também que cada um deles deixou uma herança, certo? E essa herança, ela pode ser cultural, né? Ela pode ser material ou imaterial. Material seria comida, arquitetura, algo que você pode pegar. O imaterial já é aquilo que ela carrega como cultural, que seria as histórias, o folclore e tudo mais. Então, toda essa nossa sociedade brasileira, ela está unida por conta desta cultura que é diferente em vários setores do Brasil. Aqui no estado de São Paulo, a gente costuma ter a festa junina. Se a gente levar a festa junina lá para o Piauí, lá para o Ceará, também vai ter o nome de festa junina, só que vai ser diferente da nossa. Eles dançam diferente, a quadrilha, eles têm ritmos diferentes. Então, por exemplo, no carnaval, quando aqui no carnaval a gente canta marchinha, tem samba enredo, que tem desfile das escolas de samba aqui em São Paulo, se a gente for na Bahia, vai ter trio elétrico, se a gente for em Pernambuco, vai ter o frevo. Então, tudo na mesma época, que é carnaval, mas com características diferentes. Por que isso? Porque cada região preservou uma cultura, e todas essas culturas têm que ser preservadas, porque ela é do povo brasileiro, tá? Então, como eu já falei para vocês, nós temos o patrimônio imaterial, que é transmitido de geração em geração. E o patrimônio material, que é aquilo que a gente consegue ver realmente. Por exemplo, como eu já falei para vocês, o imaterial, o folclore. Perdão, se a gente pegar o folclore, nós temos aí várias histórias que foi passado ou de negros ou de indígenas. A Iara, por exemplo, né? A Iara é indígena, o Saci Pererê já é folclore africano, né? De afrodescendentes, então passa de geração em geração. E o material é aquele que a gente consegue ver, tá? Então, tudo isso gera uma identidade, uma diversidade cultural que preza muito pelo respeito. Nós temos que respeitar toda essa diversidade cultural. E por quê? Não só porque nós somos meninas educadas, né, que nós respeitamos e valorizamos a individualidade de cada pessoa, mas porque está na lei, tá? Foi preciso criar leis para que se respeitasse essa diversidade cultural. Então, nós temos na nossa Constituição, que é a Carta Maior aqui do Brasil, o artigo 215, que o Estado garantirá o pleno exercício dos direitos culturais. Então, por exemplo, se tiver as pessoas dançando catira, você não pode ir lá e falar, só porque eu não gosto... Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar. Boa tarde. Ana Rosa? Quem é Ana Rosa? Deixa eu...
Ninguém? Então, vamos continuar. Nós estamos falando de toda a cultura do povo brasileiro, tá bom? Material e imaterial para quem entrou agora, tá? Vamos voltar. Então, a Constituição, ela firma isso, que todas as pessoas, todas as culturas têm que ser valorizadas e a difusão da manifestação cultural. Então, você não pode chegar e simplesmente falar, eu não gosto desta dança, essa dança é feia, isso aí é estranho. Você pode não gostar, mas você tem que respeitar, tá? E no parágrafo 1º, o Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. Então, qualquer manifestação que seja cultural, as pessoas têm que respeitar e valorizar, para que isso não morra, que passa de geração para geração. Então, quais são os pontos importantes? O que a gente tem que levar em consideração quando a gente fala da cultura material e imaterial? Reconhecer que as diferentes culturas presentes no território formam o patrimônio material e imaterial do brasileiro. Então, tudo que acontece de manifestação popular, ela é passada de geração em geração. Então, nós precisamos preservar isso. Quer dizer, então, que eu tenho que dançar quadrilha mesmo não gostando? Não. Só que a quadrilha, ela é passada desde os tempos dos colonos. Tá? A quadrilha, ela veio pelos portugueses e pelos italianos. Então, desde aquela época lá, eles já dançam a quadrilha aqui no estado de São Paulo, tá? Que foi uma maneira deles manifestarem manifestarem o que eles traziam da terra deles, a alimentação. Eles foram adaptando de acordo com o que eles tinham aqui presente no Brasil. Tá? Nós temos, então, segundo, respeitar as diferenças e a diversidade étnica. Então, todos nós somos diferentes, e todos nós viemos uma diversidade étnica, tá? Então, nós viemos do negro, do índio e do europeu. E, por conta disso, nós não podemos discriminar, nem elevar qualquer um desses. Nós temos que levar em consideração que todos são iguais para a constituição da população brasileira e da nossa cultura. E valorizar as diferentes manifestações culturais. Tem muitas manifestações culturais que elas vão sendo deixadas de lado por conta da modernidade, por conta de muitas pessoas acharem que isso é coisa de antigo. Então, não vai querendo modernizar ou trazer para as novas gerações. Quando a gente está no prezinho, até a gente brinca de quadrilha, a gente faz o carnavalzinho lá na escolinha, faz a festa junina, conta todas as histórias do folclore, mas conforme vão crescendo, isso vai ficando para trás, tá? Muitas pessoas falam, eu não quero dançar, tem vergonha, quando você está no 8º ano, você fala, tem vergonha de dançar quadrilha, mas dançava quando era pequenininho, porque achava divertido, e essa manifestação popular ainda tinha que ser divertido, porque faz parte da nossa realidade, tá? Muitas vezes você fala, eu vou dançar uma dança lá dos Estados Unidos, vou pesquisar lá. Às vezes você acaba trazendo de fora algo que não é nosso e muitas vezes cai na moda, deixando de lado todas as manifestações que a gente tem aqui no nosso Brasil tão grande. E aqui, quando a gente fala de manifestação cultural, eu tenho muita manifestação cultural. Aqui eu peguei para vocês alguns exemplos só do estado de São Paulo, tá? Então, nós temos, ciranda, cavalhadas, caiapó, catira, congada, são todas danças, tá? Fandango, maculelê dá para vocês verem como que é, tá? Tem um pouquinho uma foto aí. Moçambique, samba de bumbo, samba de lenço, tá? Então, nós temos muitas manifestações aqui no estado de São Paulo, principalmente danças, que foram passando de geração em geração. Muitas morrem, tá? Se perdem. Você fala assim, professora, vamos dançar um fandango? Eu não sei dançar, mas a gente pesquisar, temos pessoas que cultivam essa tradição. A gente consegue achar vídeo hoje na internet como dança o fandango, e a gente pode dançar.
Tá? E a gente vai ver que muitas vezes remete a roupas antigas, o vestuário, a música, né, entonações antigas que falam palavras que já não se usam mais. Por quê? Porque são tradições mais antigas que devem ser passadas de geração em geração. Tudo bem até aí? Sim, professora. Então, tá bom. Beleza. E é só no Brasil que tem essas manifestações culturais? Não, no mundo inteiro. Cada país tem a sua cultura própria. Se você for no Japão, por exemplo, eles têm o festival das cerejeiras. Quando a cerejeira é uma árvore deles que dá umas florzinhas rosa. Então, quando tem o festival da cerejeira, aquelas árvores entram em flor, no começo da primavera deles. Então, eles fazem o festival. Então, tem a comida típica daquela época, tem as danças típicas que as japonesas fazem, com aquelas roupas toda apertadinha, né? Tudo dançando com aqueles pezinhos bem devagarzinho, com aquela pele pintada de branco. Então, tudo isso é manifestação cultural. Todos os países têm manifestações culturais. Por exemplo, na China, eles comemoram a entrada de ano novo deles é diferente da nossa, é depois da nosso 1º de janeiro, deles vem depois. E todo ano é um animal do zodíaco chinês, né? Então, é dragão, ou pode ser, eles têm lá o touro. Então, conforme é o animal, eles fazem todo um carnaval em volta daquilo. Aí tem comida típica daquele aço do zodíaco, daquele animal. Então, tudo voltado para isso. Tá? Então, cada região do mundo tem, cada país tem a sua manifestação cultural. Então, a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, que foi fundada logo depois do final da Segunda Guerra Mundial, ela tem em seus preceitos conservar os direitos humanos. Ela criou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E dentro dessa declaração, fala sobre esses direitos culturais, que as pessoas têm direito à manifestação cultural. Ah, mas é para que tipo de manifestação cultural? Aquela que realmente demonstra a cultura daquele país, tá? Não pode dizer que uma passeata é uma manifestação cultural, tá? Um comício político, só porque tá cheio de gente, é uma manifestação cultural. Não, tá? Tem que ter algo histórico voltado para essa manifestação cultural, tem que ser algo trazido de geração em geração. E as pessoas que participam têm que saber disso, que é uma manifestação cultural, da onde veio essa cultura, qual é o objetivo daquela dança, por que se faz aquela dança naquela época, daquele jeito, tem que ter um porquê, tá? Não é porque você faz, por exemplo, eu vou dar um exemplo assim, bem chulo, uma parada gay, por exemplo, que todo ano tem. É uma manifestação cultural? Não, tá? Ele pede pelos direitos dos homossexuais? Sim, mas não é uma manifestação cultural, porque não é algo vindo lá de trás, tá? Então, por exemplo, se pega igual o presidente andou com um monte de motociclistas esses dias indo para São Paulo, também não é uma manifestação cultural. Tá? Então, para ter uma manifestação cultural, precisa ter um fundamento histórico por trás deles. E precisa trazer toda a concepção de uma cultura. Tá? Então, todo ser humano tem o direito de participar livremente dessa manifestação cultural. E também as pessoas, não é porque você vai dançar maculelê de sainha, né, de barbatana, de determinado tipo de tecido, ou você vai se vestir com roupinha de quadrilha, que as pessoas podem tirar sarro de você. Pelo contrário, você está exercendo o seu direito de manifestar a cultura dos seus pais que dançavam, dos seus avós que dançavam, lá atrás, do imigrante que veio lá da Itália, trazendo toda essa vestimenta para que ela se incorporasse na cultura brasileira. Então, as pessoas que realmente preservam, tá? Elas têm que ter louvor disso, porque você ter a coragem de preservar uma cultura hoje em dia, tá difícil, tá? Mas é um direito humano. A ONU colocou como um dos direitos humanos universal do homem o direito à manifestação cultural,
direito de mostrar. Você pode estar lá no Nordeste, se você quiser dançar a quadrilha daqui de São Paulo, eles não podem falar, essa está errada, porque a deles é diferente. Eles também têm que respeitar, assim como você vai respeitar o deles. E a maioria dessa cultura, ela muitas vezes ela fica agregada a povos e comunidades, tá? Existem comunidades tradicionais, nós já vimos os quilombolas, que são comunidades tradicionais vindas dos afrodescendentes, né, dos negros fugidos, dos engenhos. Nós temos vários outros grupos que têm uma cultura própria dentro deles. Às vezes, eles nem saem daquele local que eles moram, eles casam entre eles criam os filhos entre eles. E muitas vezes as pessoas observam aqueles lá como se eles fossem uma comunidade fechada, até mesmo. Por quê? Porque eles têm cultura própria. Se você for nos quilombolas mais antigos, os mais velhos falam a língua deles na época ainda da colonização. Por quê? Porque eles foram passando de geração em geração em uma comunidade fechada, e a tradição ficou entre eles, tá? Então, tem um decreto, né, que regulamenta essas comunidades tradicionais. Por quê? Porque dentro delas está a cultura tradicional brasileira ali sendo preservada também. Vamos ver quais são essas comunidades, tá? Muitas comunidades, elas sofrem muitos preconceitos, tá? Então, aqui nós vamos ver, ó, tem vários, eu peguei 3 manchetes que falavam sobre isso, ó. Povos indígenas, desrespeito histórico à cultura indígena é grande causa dos conflitos. Então, a partir do momento que você não respeita a história do indígena, não respeita a terra do índio, não estou dizendo a terra, porque o Brasil inteiro é deles, não respeita a demarcação daquelas terras que acabou ficando para eles. Aí causa conflitos, causa problemas, e tudo isso por quê? Porque não respeita a cultura do índio. Tá? O índio, ele tem a cultura dele própria, é uma cultura feita de dança, extração de alimento, eles vivem da terra, e tem que ter esse respeito. Líderes indígenas e quilombolas criticam desrespeito e discriminação. Muitas vezes quem vive nessas comunidades, eles preservam a cultura deles, eles fazem isso em prol da cultura do Brasil, e as pessoas que moram fora daquela cultura, daquela sociedade, acabam discriminando e desrespeitando eles. A luta dos caiçaras para não perder a herança do passado após ver terras virarem reservas ou condomínios. Caiçara é quem mora perto do mar, tá? Então, eles veem que toda aquela parte nobre, aquela perto do oceano, vão virando condomínios chiques, e eles vão perdendo terras, tá? Isso tudo vão perdendo também a convivência entre eles, e a perda da convivência entre eles, se perde também a cultura. Então, vamos ver alguns povos e comunidades tradicionais. Faxinalenses, cultura cigana, indígenas, quilombolas, catadores de mangaba, que é uma frutinha, de coco de babaçu, que é uma frutona, ela é grandinha, meu pai tem um pé desse babaçu no quintal, ele tá precisando tirar, porque tá levantando a casa, vocês terem uma ideia do tamanho que é a palmeira. Ribeirinhos, que vivem do lado dos rios, eu coloquei uma seta para vocês ali. Comunidade das Pantaneiras, que fica no Pantanal, os caiçaras, que ficam no oceano, extrativistas do Rio Araguaia, comunidades de fundo de passe e seringueiros. Então, são todas comunidades tradicionais, registradas, homologadas e reconhecidas pelo governo federal, que geram a sua própria cultura, eles cuidam de si entre eles, e muitas pessoas que nascem, como, por exemplo, caiçara, eles morrem como caiçara, tá? Porque eles continuam na comunidade, eles vivem ali, eles vão embora estudar? Eles vão. Tá? Eles querem outro meio de vida? Pode ser, mas a grande maioria gosta daquela região, fica ali porque se sente bem e quer continuar preservando toda essa sociedade, porque eles entendem que, como pescadores que eles são, os caiçaras, eles conseguem trazer uma subsistência para eles e também para a região. Deixa eu voltar aqui.
Alguma dúvida? Não. Não? Então, tá bom. Aqui eu coloquei para vocês uma retomada, só para a gente perguntar de novo para vocês. O que é um patrimônio imaterial? O que vocês podem me dizer? Para mim é coisa que você não consegue pegar. Isso. Tipo uma história, uma lenda. Muito bem. E, no caso, o respeito com a cultura indígena e africana. Por que é tão importante respeitar as culturas? Por que será? A Yasmin já ajudou. Hein, meninas? Por que é tão importante respeitar a cultura tradicional brasileira? Por que é tão importante respeitar a sua cultura? Vocês trazem uma cultura, vocês. Uma cultura pode ser assim que, eu não faço nada, mas às vezes você deixou de conversar com a sua avó, com uma vizinha mais velha. Às vezes o seu bairro tem uma cultura. Às vezes seu bairro se juntavam para fazer algum tipo de festa. Só parou por conta da pandemia ou porque as pessoas mais velhas que faziam a festa foram morrendo e quem era mais novo não seguiu com a tradição. Tá? Aqui no meu bairro, que é São João, tem a quermesse na igreja. Eu fui pesquisar sobre a quermesse acontece desde a fundação da capela. Então, os mais velhos ainda estão levando, né? Aí vai chegar uma hora que pode ser que a quermesse acabe, porque os mais novos vão tendo outras coisas para fazer, vamos dizer assim, que vai se abrindo mão. Mas ainda tem a quermesse, até virtual está sendo a quermesse. Então, tudo que agrega valor para a nossa cultura é muito importante. E precisa ter respeito a essa diversidade, a essa cultura. E povos e comunidades tradicionais são muito importantes porque mostram essa cultura do Brasil. Tá? Os caiçaras, todas aquelas outras, as quebradeiras do coco babaçu, elas são muito antigas. Isso aí acontece desde a época da escravidão. Elas pegam o coco, elas quebram o coco, tiram o babaçu, manda para a indústria de cosmético, o coquinho, né, a fibra, vai para a indústria que faz aquela fibra para pôr em orquídea, né, substrato de orquídea. Então, eles vão, né, é muito importante essa cultura brasileira, por isso que virou até lei, tá? Nós temos lei que decreta que a cultura popular brasileira, que são das comunidades tradicionais, são importantes e elas precisam ser preservadas e respeitadas, tá? Deixa eu botar mais um aqui. Aí. Tudo bem, então? Tá tranquilo mesmo, meninas? Sim. Sim. Sim? Então, tá bom. Olha, para quem ainda não viu o roteiro que eu coloquei ontem, é o mesmo que tá aqui, tá bom? Então, que é só para vocês verem, vocês vão escolher uma comunidade, dessas que estão aqui do lado, que são as que eu passei para vocês, as comunidades tradicionais, tá? Você vai pesquisar sobre ela, tá? Nessas duas perguntas que eu coloquei. Como esses povos e comunidades tradicionais conseguem manter as suas culturas em diferentes regiões brasileiras? Quais são os desafios para a preservação desta comunidade? E o que você vai fazer? Você vai fazer isso oral. Você vai mandar no WhatsApp da professora a sua pesquisa oral. Entenderam isso? Um áudio. Entenderam? Sim. Sim. Então, por exemplo, a professora, como que eu faço para pesquisar isso na internet? Todo mundo tem acesso à internet. Vamos ver o seguinte, lá. Aí eu vou escolher aqui Ribeirinhos. Tá? Vou pegar um aqui. Deixa eu escrever aqui. Uhum. Deixa eu ver aqui.
Vocês estão vendo aí que eu abri uma página do Google? Sim. Sim? Então, eu coloquei assim, como os ribeirinhos sobrevivem com a sua cultura. Tá? Então, eu coloquei primeiro. Aí ele vai abrir o que fala, como são comunidades tradicionais, ribeirinho, os povos são aqueles que residem do rio. Então, você vai saber primeiro o que é o ribeirinho, né, onde que eles vivem. Aí, eu posso vocês procurarem aqui, comunidades, categorias, conceitos, a importância dos povos ribeirinhos. Transforma a riqueza da Amazônia de maneira sustentável, árvores, sementes, raízes e frutos viram perfumes e produtos de belezas, atividade melhora a renda das famílias. Então, você vai pegar um apanhado daquilo que você pesquisou e vai falar para a professora no áudio. Os ribeirinhos são aqueles que vivem no Amazonas, do lado dos rios, sobrevivem da colheita, sobrevivem da pesca, eles preservam a sua cultura através de, vamos ver se vocês eu localizo aqui, preserva a sua cultura através de passar de geração em geração, toda a maneira como eles cultivam a terra, como eles extraem os itens da natureza, além da sua língua e tudo mais. Então, vocês vão fazer um apanhado, tá? E esse apanhado, vocês vão fazer uma pesquisa, e dessa pesquisa, vocês vão falar oralmente para a professora, tá bom? Tá? Então, tá ótimo. Outra coisa que eu já passei o recado para as meninas na hora que nós começamos a aula, vou passar de novo. Não pode esquecer de terminar os roteiros, tá? Essa semana, tá bom? Terminar as tarefas no centro de mídia e fazer AP lá no CAED. Por quê? Porque a escola quer as notas dia 1º. Dia 1º tá em cima já é semana que vem. Eu achei que eles iam pedir lá pro dia 7 as notas, mas já pediu pro dia 1º, porque como nós vamos entrar de férias, dia 16, eles vão fazer o conselho antes do previsto, do que era para ser. Então, vocês precisam entregar tudo isso, quem não entregou, tenta agilizar, para poder fechar uma nota boa, principalmente vocês que participam bastante, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, fala com a professora, manda um áudio, me escreve, que a professora tenta ajudar, tá bom? Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, a Nicole já escreveu no chat o nome dela e a Séria até não precisa. Vocês podem escrever para a professora o nome para vocês, para ficar registrado, tá bom? Todo mundo escreve lá no chat o nome completo, só para ficar registrada a presença de vocês, que eu já coloquei a presença já, tá? Só falta Yasmin. Aí, beijinho, ótimo. Qualquer dúvida, só me procurar mesmo, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida de contato com qualquer outro professor, se vocês tiverem sem acesso à internet, acontecer alguma coisa, vocês podem agendar e fazer lá na escola. Qualquer coisa que é de internet, e pode avisar seus amigos também, quem tá sem internet, tá? Pode ir lá na escola, agenda o horário. Minhas crias. Agenda o horário que pode fazer todas as atividades lá na escola, tá? E provavelmente a gente volta em agosto. Tudo tomado vacina, professora? Oi, Yasmin. Tudo tomado vacina? Olha, eu não sei se vai chegar na idade de vocês, mas até em agosto, vai chegar até os 40 anos vacinado. Tá? Eles estão falando que vai ser bem rápido. Provavelmente a idade de vocês vai chegar só em novembro. Vê lá, mas até o final. Quer que volte às aulas e não podem tomar vacina. Ah, minha filha, mas tem que voltar. O de vocês, a vacina de vocês tem que ser a Pfizer. Por isso que está demorando para aplicar para vocês, porque só a Pfizer pode aplicar em adolescente. E o Brasil começou a importar a Pfizer agora. Então, agora, provavelmente, se vai essas 3, Coronavac, a AstraZeneca, mais a Pfizer, se o governo conseguir comprar tudo que ele está falando que vai comprar, eu acho que vocês vão ser vacinadas antes do prazo de novembro. Professora,
Ih, esqueci que eu ia Oi. falar, calma aí. Ah, lembrei, vai ser obrigatório? O quê? Ir na escola ou tomar vacina? Não, tomar vacina eu quero, mas na escola mesmo. Para a escola, ainda ele não falou, mas pelo que eu entendi, não vai ser obrigatório até liberar a vacina para as crianças, Ah, tá, entendeu? tá? Não vai ser obrigatório. Mas assim que liberar a vacina, todo mundo tomar vacina, aí fica obrigatório, né? Tá bom? Então, meninas, qualquer dúvida vocês me chamam, tá? Não esquece de fazer as atividades, para a gente poder fechar essas notas com 10, hein? De novo. Tá? Beijo, então. Fiquem com Deus. Tchau, professora. Tchau, Yasmin. Tchau. Tchau, Jennifer, Ana Lívia, Nicole. Tchau, tchau. Beijo, Ana. A mais cara, se eu não me engano, é 80, mas é de fio de lã, sabe? A média, na verdade, é 40, mas tem que ter mais direitinho.